Santarém, poeticamente conhecida como a Pérola do Tapajós, é um município brasileiro que fica localizado na região oeste do estado do Pará. É a terceira cidade mais populosa do estado, com 302.667 habitantes, segundo dados do IBGE em 2018, ficando a cerca de 1.386 quilômetros de distância de Belém, capital do Pará, sendo o centro urbano, financeiro, comercial e cultural da região oeste. Santarém pertence à mesorregião e à microrregião do Baixo Amazonas e é banhada pelos rios Amazonas e Tapajós, onde os dois grandes rios têm sua confluência bem em frente à cidade, oferecendo um espetáculo de rara beleza. Agora que você compreende um pouco mais sobre essa bela jovem chamada Santarém, vamos viajar um pouco no tempo e ouvir relatos dos cidadãos santarenos, turistas e especialistas acerca da história de Santarém, através de 4 patrimônios históricos. Vem comigo! Então, o que eu acho do Centro Histórico de Santarém é que a gente tem exemplares arquitetônicos bem marcantes, né? A gente pode verificar características arquitetônicas bem interessantes, mas predominantemente coloniais. Tanto na construção das ruas, né, da composição da rua, quanto também na composição de lote. Então a gente vê que os prédios eles ocupam toda a parte do terreno, tanto em fachada quanto em comprimento, e também o estilo em que ele é construído, repetições de janelas, de aberturas e de entradas, são sempre arcos plenos, então estilo sobrado. Então a gente pode identificar que essas edificações elas são prioritariamente coloniais, né, mas com vários estilos arquitetônicos incluídos neles, então a gente pode chamar eles de ecléticos. E esses exemplares são bem marcantes, todo mundo consegue apontá-los e identificá-los, como por exemplo o Solar do Relógio. Então a gente vê que esses prédios eles possuem uma característica relevante para a cidade, para a história da cidade. Santarém é um dos maiores acervos patrimoniais do Pará, por que não dizer da própria Amazônia. E uma dessas certezas que nós temos é que Santarém chegou a ser inserida no PAC 2, que é o Plano de Ação das Cidades Históricas. Lamentavelmente, boa parte desse acervo que compõe uma página significativa da história da nossa cidade está se perdendo. Então, foi com essa preocupação de perceber o pouco, vamos assim dizer, o pouco interesse que tinha em muitos proprietários de manter essas construções, associado a isso, eu sempre trabalhei com essa hipótese que é a falta daquele sentimento de pertença da própria população em zelar pelo seu patrimônio. Nós viramos o início do século XXI, chegamos ao início do século XXI com uma perda muito grande dessas construções históricas. Então foi com base nisso que nós desenvolvemos o primeiro projeto, que era o chamado Santarém da Memória, onde nós apresentávamos exposições com fotografias antigas para mostrar para a cidade que se nós não tomássemos providências naquele momento, nós iríamos ter somente as fotografias nas paredes. E não era aquilo que nós queríamos, né? Nós não queríamos só a memória daqueles prédios, nós queríamos a presença física deles no meio de nós, né? Nós queríamos a história deles sendo contada para as gerações posteriores. O Solar do Barão de Santarém, eu acredito que ele ainda seja um dos poucos prédios históricos aqui da cidade que tem ainda a sua estrutura preservada como um todo, né? Tem algumas transformações, como a parte final do prédio, que foi feito um galpão por causa da última ocupação que teve, né? Que foi um armarinho, um comércio. Então, foi construído um galpão para fechar a área do terreno. A experiência que eu tive foi na época que eu fiz a minha dissertação, eu pude entrar dentro do espaço, tirar fotos, então que eu pude verificar que ainda era um madeiramento antigo, eram tábuas, né, e vigas antigas, madeiras bem grossas, então deu para perceber que ele mantém ainda a sua estrutura original. Claro que deve ter ocorrido várias transformações, lançando mais
visualmente ele ainda consegue manter quartos amplos, pé direito alto, então a gente consegue ainda assim identificar. Então a gente pode dizer que é um dos poucos prédios em Santarém com estrutura tanto de fachada como internamente. Então, o solar do relógio a gente consegue identificar também nele características ecléticas, porque você vê um trecho dele com azulejos de Art Nouveau, que é um estilo bem moderno, já no início do século XX. Você consegue verificar nele entradas de arcos plenos, bem altos, então também é uma característica bem colonial. Existiam repetições em cima e embaixo, né, mas ele foi modificado por causa do uso dele comercial, para poder dar mais abertura às lojas e tudo. Então ele possui uma característica peculiar também pelo fato de ter um relógio de sol na sua fachada, e isso a gente não consegue identificar em nenhuma outra construção, pelo menos aqui na região. O que eu pude verificar nos meus estudos é que o relógio de sol ele era usado muito na época do medieval, né, dos castelos, porque você não tinha como marcar o tempo, aí você marcava o tempo através desse relógio de sol, através do sol. Só que isso era usado muito em prédios de igrejas, nesse tipo de construção, né, igrejas que eram pontos públicos naquela época, né? Então nunca se viu nenhum relato de prédios com relógio solar na fachada, como é o caso desse. Então a gente não sabe também dizer por que foi colocado um relógio de sol na fachada. Pode ter sido a pedido do primeiro morador, porque o atual morador também não sabe informar. Por dentro ele mantém as características estruturais dele também intactas, como só 2 pisos, né, porque só são 2 pisos, 2 pavimentos, as paredes estruturais, os arcos internos, que são a sua estrutura também, e também todo o madeiramento, como é feito nesse tipo de construção, né, de um vão para o outro, de divisões de vãos também. O solar dos brancos, na verdade, né, não é dos brancos, é dos brancos, que é a família Branco, como é que eu diria? Uma distorção da própria história, né? Porque a gente cansou de ver isso e divulgar, mas na verdade é solar dos brancos, que é da família Branco. E assim, o que a gente sabe, né, que foi construído pelo proprietário desta fazenda, desta família, que era um grande dono de fazenda, de terras aqui na região de Várzea, né, em Santarém, e depois se tornou um grande comerciante aqui na nossa cidade. E eu diria que esse é um dos prédios mais bonitos que nós temos. O solar hoje, ele não está restaurado, a gente vê muita coisa se perdeu, mas pelo menos o traçado básico dele, né, o traçado arquitetônico dele, na parte externa foi mantida. Então isso para nós tem um valor significativo muito, muito grande. Dizer também que essa construção, ela também é conhecida com o nome do Solar dos Confederados, porque quando os norte-americanos vieram, né, fugindo da Guerra de Secessão, algumas famílias foram alojadas naquele espaço enquanto, né, encontravam uma residência para se estabelecer. Então, a história dessa construção, ela é realmente muito extensa e muito significativa para Santarém como um todo. A atual igreja catedral de Nossa Senhora da Conceição, aqui da Diocese de Santarém, começou a ser construída em 1754, a mando do governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Naquela época já haviam tensões entre o governador, que era irmão do Marquês de Pombal, e as ordens religiosas, no caso aqui em Santarém com a ordem jesuíta. E então nessas tensões o governador decidiu começar a construir uma nova igreja que fosse servir de matriz para a nova paróquia da Vila de Santarém. Ele queria transformar a missão numa vila e criaria uma nova paróquia ou freguesia nesta vila, então ele deu início à construção dessa igreja matriz. A escolha exata, ou seja, a razão exata para a construção da igreja neste lugar ainda é uma circunstância não esclarecida. Sabemos que este lugar aqui ficava mais próximo talvez da fortaleza
e das casas dos indígenas. Sabemos isso por causa de um desenho de um dos desenhistas da expedição do Mendonça Furtado, né, que existe esse desenho na Biblioteca Nacional, e sabemos então que naquela época, 1756, a igreja estava em construção. Não muito equidistante, ou mais ou menos no meio caminho entre a fortaleza e a aldeia dos índios. A catedral, ou a igreja matriz, ela é o palco, digamos assim, da vida religiosa da cidade há mais de 200 anos. Então, muitos fatos relacionados principalmente à vida religiosa, cultural, mas também política, estão ligados à matriz. Por que política? No Império, as eleições aconteciam dentro da igreja, dentro da paróquia. O primeiro coreto da catedral, na verdade, ele era desmontável, né? Ele era de madeira, desmontável. Então, hora ele estava montado aqui, hora ele era desmontado, levado lá para a Praça São Sebastião. E o coreto, ele animava a vida da praça, porque assim, as bandas da época, né, faziam aqui as suas retretas. Então, o que acontecia? Geralmente, depois da missa do domingo, a banda tocava aqui no coreto e o pessoal ficava rodando ao redor da praça. Havia vendas de iguarias e os namoros, os famosos namoros da Praça da Matriz. Olá, tudo bem? Sou de São Paulo, né? Sou Camila, de São Paulo. Cheguei ontem, já conheci algumas praias, né? O Rio, Tapajós. Só que o meu foco principal da viagem é conhecer a cidade, né? Centro histórico. Eu gosto muito de museu. Só que olhando aqui eu vejo que mais a fachada, né? Que a gente tem para visitar está fechado, né? As portas e tal. Então eu gostaria, né? De ver um restauro, né? De 1930, né? Então gostaria de ver um restauro. Tem muita história, né? Também para ser contada pela visualização, e eu gostaria de ter um, né? Quando se fala de patrimônio, é a nossa história, né? São os nossos antepassados, e que muitas pessoas, muitos donos desses prédios, desse patrimônio que está aí praticamente abandonado, não valorizaram, né? Esses anteriores, né? Esses, como eu falei, os nossos antepassados, né? E como a gente sabe que a maioria deles eram europeus, né? Então está aí a nossa história. Às vezes a gente vê que não somente as construções, mas o resto da nossa cidade também não está tendo a atenção devida, né, para que possa realmente ser uma cidade mais bonita e que possa ser realmente uma cidade turística, que possa receber as pessoas bem, né, e ser bem valorizada. Nós fizemos 3 caminhadas diferentes, com temáticas diferentes no centro, pensando espaços religiosos, pensando espaços arquitetônicos e museus, né? Em especial, nos espaços arquitetônicos, nós caminhamos pela Malameira Bittencourt, pela Siqueira Mendes e outras ruas ali do centro, com o objetivo simples de parar e olhar para os prédios. Porque ali a gente tem muitos prédios de temporalidades diferentes, que estão ou descaracterizados, ou estão invisibilizados pela propaganda das lojas do centro, né? Como elas disputam muito em termos de tamanho, de apelo visual, muitas das características das fachadas estão, né, de alguma forma tapadas por essa publicidade. Então, nosso desafio foi ver para além dessa publicidade, para ver além dos toldos e começar a reparar se a gente conseguir identificar mais ou menos tempo, estilo, técnica, ou qualquer coisa que nos chamasse a atenção sobre os prédios. E foi muito interessante perceber não só uma curiosidade minha e dos alunos, né, sobre esses prédios, as características desses prédios, mas mesmo a população que estava visitando o centro, visitando o comércio naquele sábado, parava também e olhava, mas o que essas pessoas estão olhando? Por que vocês estão vendo esses prédios? E a gente começou a explicar que era uma experiência, né, de sensibilização, que era uma experiência de tentar enxergar o patrimônio da cidade, e isso despertava muita curiosidade. Então, acho que havendo estímulo, com certeza, sensibilidade e interesse há. Precisa de mais estímulo para que a própria sociedade queira cuidar, queira saber, queira conhecer, queira preservar.